Ei, gente, tudo bom? Boa tarde. E aí, nós estamos começando, né, esse vídeo falando sobre ansiedade. Se você já fez de tudo para driblar a ansiedade e não conseguiu nenhum êxito, ao contrário, só acaba ficando mais ansiosa ou ansioso, nós estamos aqui hoje para falar sobre esse assunto, ok? Peço a vocês que fiquem ligados que nós vamos falar sobre ansiedade. E aí vamos começar. O que é ansiedade? Afinal, o que é ansiedade? Né? A origem da palavra ansiedade, ela vem do grego ansios, que significa oprimir, sufocar, apertar. Então, assim, é aquela sensação de sufocamento. E aí, assim, o que isso tem a ver? Quais são os sintomas, né? Porque a gente precisa entender a raiz da palavra e saber quais são os sintomas. O primeiro sintoma que a gente fala é o sintoma de taquicardia, o coração apertado, o coração fica batendo acelerado, fica tudo, fica fora do ritmo, né? Então, taquicardia, sudorese, tensão. Sudorese é o suor excessivo, não tem quando a mão fica suando demais, às vezes tá fresco, igual que hoje tá fresco, tá chuvoso, e aí fica suando demais, então também é um sintoma. Taquicardia, sudorese. Na verdade, gente, são muitos sintomas. O aperto, né, o sufocamento, a sensação de sufocamento e aquela angústia, insônia, e aí vem a desregulação do apetite. E aí, o que é desregulação? É quando, na verdade, o apetite, ele ou excede ou falta. Por exemplo, aquela pessoa que gosta muito de doce, então o doce ele tem a propensão, na verdade, o açúcar, né? Então tem a propensão de subir realmente aquele nível de adrenalina, a pessoa, nossa, serotonina, ok, depois volta e a pessoa acaba se sentindo mal, se sentindo frustrada. Então, assim, o excesso, não só pelo doce, pelo salgado, mas enfim, o excesso de alimentos, então uma compensação, ou, né, o que acontece muito, aquela pessoa fica, olha, eu tô ansiosa, eu não consigo comer nada, eu não consigo beber água, ficou sem graça, então também é um motivo, certo? E aí, assim, a pessoa quando fica ansiosa, fica pensando demais no futuro, é uma pessoa que não consegue focar no aqui, no agora, aí aquela pessoa que tá hoje, já pensando, a criança nasce hoje, já está pensando como que eu vou fazer a festa de 15 anos, como que eu vou fazer para que essa criança tirar a carteira de motorista. E aí você vai falar assim, poxa, Iriane, que exagero. Não, gente, não é exagero, é fato. Existem muitas pessoas que estão sofrendo por antecipação, tá? E a ansiedade, ela é um instinto primitivo de sobrevivência, ou seja, os nossos antepassados, né, eles sentiam a ansiedade por conta assim, o que nós vamos fazer para conseguir essa caça, para nos manter, e não como hoje, que nós já temos essa provisão e mesmo assim o nosso cérebro ele não para. Pensamento acelerado, gente. Olha, quando o seu pensamento, você está aqui agora, mas seu pensamento está pensando mil coisas ao mesmo tempo. E aí aquela perca de memória, não tem quando a sua memória dá aquela travada, aquela bugada, tipo assim, nossa, eu ia fazer isso, aí abre a geladeira, o que eu ia fazer aqui? Não sei. Volta. Então, assim, esses são alguns dos sintomas que aparecem, tirando, gente, a questão de autoestima, questões de distorção do eu, né? O que é distorção do eu? É quando eu não consigo me ver quem realmente eu sou. Nossa, Iriane, isso tem a ver com ansiedade? Sim, tem a ver com ansiedade. E aí nós vamos falando mais sobre isso, tá? Então, assim, para vocês verem quais são alguns dos sintomas. Não tem como a gente listar todos, porque cada pessoa ela vai manifestar um sintoma específico numa frequência específica. Nós estamos generalizando para conhecimento, certo? E aí, assim, quais são as causas? As causas são, primeiro, feridas emocionais. O que são feridas emocionais, gente? Feridas emocionais são todas as dores ocasionadas por N situações, tá? E aí a gente não vai colocar uma situação, mas que deixou realmente essa marca, essa dor, esse vazio, sabe? Não vazio existencial, mas o vazio dentro de si. Então, assim, o primeiro, rejeição. Sensação de rejeição, não apenas a rejeição em si. Ah, eu fui rejeitado
né? Eu não estou com os meus pais biológicos e eu me sinto rejeitado. Eu não estou com a minha família biológica, eu me sinto rejeitado. Não, é uma sensação de rejeição. E o que que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma sensação de rejeição que a gente já trabalhou aqui na clínica é quando às vezes está os genitores, a gente fala os pais, mas os genitores, e entrega o celular na mão da criança e fica, ó, fica aí. E a criança fica, ei, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Você fica, não, peraí, já volto. Não, já, aham. E aí, quando responde a criança, tá de olho no celular e tá, aham, tá, uhum. A criança fica angustiada, da angústia, começa a angústia, até chegar a uma ansiedade. Então, esses são exemplos, tá? São alguns exemplos. Então, assim, a rejeição, o complexo de inferioridade. Então, assim, são situações que uma vai desencadeando a outra. Complexo de inferioridade, sim, gente, aquela pessoa que não consegue se enxergar, não consegue visualizar quem realmente é, quais as suas características, quais as suas qualidades, os seus defeitos também, né? Então, no complexo de inferioridade, a pessoa só foca no defeito. Na verdade, assim, no comportamento desajustado, certo? Porque se a gente trabalha muito com comportamento, com ajuste de comportamento, então baixa autoestima. Quantas? A gente fala quantas pessoas, né? E aí eu falo do público feminino, mas também temos do público masculino. Essa ansiedade, essa baixa autoestima, esse desespero de ser e ter ao mesmo tempo. Olha, para mim ser, eu preciso ter um corpo ideal, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Então, é uma questão de baixa autoestima. Outra causa que nós falamos muito também sobre é um contexto tóxico. O que é um contexto tóxico? É um contexto onde a pessoa vivencia ou a infância, independente da fase, certo? Da fase de vida, se é infância, se já é adolescente, se é adulto, mas é um contexto que não promove o bem-estar emocional, é aquele contexto de distorção, de agressividade, de palavras, né, palavras que magoam, às vezes ofensas. Então, se são ambientes tóxicos, por exemplo, se eu aí falo o nome do animal, e aí fala, você não presta para nada, você não consegue fazer nada, você não vai ser ninguém na vida. Então, assim, são contextos tóxicos. Isso tudo são algumas causas, tá? E aí vem a questão do abuso, tá, gente? A gente precisa considerar a questão do abuso. E aí a pessoa que sofreu um abuso, seja a violência física ou sexual, tá? Ou moral, são os abusos. Gera na pessoa uma ansiedade, uma tensão. Então a gente precisa ter esse olhar e ficar de olho realmente assim, o que que eu posso fazer? Porque a gente está falando sobre, mas o que que eu posso fazer se eu me encaixo em algum desses tópicos que a Iriane está falando, o que que eu consigo fazer? Primeiro, gente, a gente precisa no tratamento, né? A gente precisa reconhecer. Olha, eu vou reconhecer quem eu sou de verdade. Qual é a minha identidade? Quais são as minhas qualidades, a minha característica? Qual é o meu propósito de vida? Precisa vislumbrar realmente a existência. Esse é o primeiro ponto, certo? E aí buscar uma ajuda profissional, busque uma ajuda profissional para poder dar esse suporte, para poder alinhar junto com você estratégias para vencer esse sentimento, ok? E aí, Iriane, eu não tenho como hoje num profissional, eu não tenho como, eu não consigo sozinha, né? A pessoa sozinha não consegue vislumbrar essa questão de identidade. O que que eu faço? Comece pela atividade física, comece pela organização de novos hábitos. Então, gestão no tempo. Se você nunca ouviu falar sobre gestão no tempo é uma organização, uma prévia de todas as ações que você precisa realizar no decorrer da semana, certo? E aí nós vamos alinhando. Por exemplo, eu tenho 1000 coisas para fazer, tá, ok, mas aí eu pergunto, igual eu pergunto sempre nos atendimentos, né? Quem tá comigo sabe, eu fico assim, tá, mas para segunda, o que que tem que ser feito na segunda? Tá, na terça. E aí, esse não é uma obrigatoriedade que seja feito naquele exato dia. É simplesmente para você aliviar o seu cérebro, porque o pensamento está acelerado. É no domingo que você já está pensando na outra sexta-feira que você vai ter que limpar a geladeira. Não, deixa para o dia, se organize, coloque-se como prioridade, coloque-se na sua agenda pessoal como o meu momento de descanso, o meu momento de lazer, o meu momento para que eu possa realmente fazer aquilo que me traz um bem-estar,
ok? E aí, assim, a atividade física, ingestão de água, gente, beber bastante água é o ideal. Então, assim, limpa o organismo, faz bem, acalma. Então, ingestão de bastante líquido, bastante água. A gente fala líquido, suco, tal, mas o ideal é água. Beba bastante água. Tenha uma noite de sono equilibrada, tenha uma noite de sono tranquila, porque tem muitas pessoas que deitam e não conseguem dormir, dormem tarde, acorda cedo, um sono que não é de qualidade. E aí, assim, não completa o círculo circadiano, que é o horário que a pessoa tem que dormir, não completa realmente aquele sono REM que você deita e dorme, seu cérebro ele consegue fazer essa higiene do sono. Então a gente precisa trabalhar também assim, quais são as formas de dormir, não é só apenas deitar. Tem uma antecipação antes de deitar para dormir, tá? Uma hora antes de deitar para dormir, quais são as estratégias, o mecanismo que eu vou realizar para quando chegar no meu momento de dormir, o meu corpo ele já está calmo, já está desacelerado e eu consigo dormir. Ah, Iriane, você não conhece a minha rotina. É uma rotina super mega agitada. Ok, nós vamos juntos ajustar qual a estratégia dentro dessa sua rotina, né? Bem, fala assim, não tem espaço. A gente consegue sim, porque tudo é uma questão de olhar, perceber e se encontrar. E aí nós já falamos sobre atividade física, sobre a ajuda profissional, ingestão de água. E aí nós precisamos fazer aquilo que nos traz bem, que nos dá um bem-estar. É o hobby. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de pedalar, eu gosto de ler um livro. O que você gosta de fazer? O que te traz bem-estar? Nada. Existem muitas pessoas que chegam para mim e falam, Iriane, nada. Ok, nada. Então, se é um nada, a gente vai começar de alguma coisa, porque nada começa do nada, certo? Tudo parte de um princípio. Então, se você não consegue enxergar um princípio, nós vamos trabalhar mecanismos que vão favorecer esse princípio, certo? Então, a partir da atividade física, a gente já começa, mas aí a gente vai ajustando. Afeto, a gente já falou sobre o sono, certo? Afeto. Gente, precisamos ter relacionamentos pessoais, nada, sabe? Tudo é celular, tudo é internet. Não. Ter o contato, o afeto, humor, gente. E aí nós vamos para outro tópico, humor. Nós precisamos realmente ter e fortalecer essa questão do humor. O bom humor, não tem de dar um sorriso. E quem está comigo aqui na clínica sabe, né, que eu sou meio cômica. E a gente gosta de trabalhar essa questão, ver o paciente sorrindo. Para mim é muito bom, porque primeiro, gente, cria uma conexão, faz a diferença, né, no processo terapêutico e libera hormônios de bem-estar para o indivíduo. E é isso que nós precisamos, essa liberação hormonal. Então, assim, a ansiedade é um passo a passo, não é um passe de mágica. Às vezes você já começou no processo, melhorou um pouquinho, vou abandonar, não vou caminhar hoje, vou comer um chocolate, eu mereço, eu me permito, e aí acaba retrocedendo. Então continua esse círculo vicioso e a gente precisa vencer e romper. Né? A gente precisa vencer e romper esse círculo vicioso. Então, assim, eu venho falar para vocês brevemente, para vocês entenderem a importância de cuidar da saúde mental, a importância de olhar para dentro de si e falar assim: opa, eu preciso parar e respirar. Tá, Iriane, você falou tudo, falou bonito, mas eu ainda tô com dor, eu ainda tô triste, eu ainda estou ansiosa, não vou conseguir fazer nada disso que você está falando. Tem gente que chega e fala assim. Então, eu deixo para você esse desafio. Se você se encaixou, né, nas questões dos sintomas, só nos sintomas, comece hoje colocando uma musicazinha. Se você não mora no interior, num local que tem o privilégio de ouvir pássaros cantando, né, como eu moro, dá para ouvir pelo, né, aquela cigarra, mas assim, se você não tem esse privilégio, jogue no Google, joga no YouTube, cantar de pássaros ou passarinhar. Coloca lá, tá fazendo as coisas, tá na agitação? Coloca. Torne que isso se torne um hábito. Vamos começar do começo. A partir deste momento, seu cérebro vai desacelerando, 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 desacelerando e vai produzindo bem-estar para você seguir o passo a passo que eu passei agora há pouco, tá bom?
E era isso que eu gostaria de falar com vocês, dizer que nós estamos aqui sim para falar sobre as suas dores, nós acolhemos as dores de vocês e a gente precisa ter realmente esse olhar, sabe? E não querer fazer tudo ao mesmo tempo, levar o mundo nas costas, querer resolver tudo, ou aquela sensação daquela pessoa que é boazinha, nunca sabe dizer não. Tem muita gente que é assim, que nunca sabe dizer não. Você pode fazer isso? Posso. Posso dizer que... Então a gente vai se perdendo dentro de si. Só sabe dizer sim para os outros. Sim, 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 sim para o outro e não para a gente. Ah, era minha hora de dormir, descansar. Você pode fazer isso para mim? Posso, claro. Isso é uma questão de identidade, de baixa autoestima, que a gente vai trabalhando, tá bom? E aí eu deixo para vocês hoje, tá? Esse finalzinho de tarde, essa reflexão. Cuide da saúde mental de vocês. Se cuidem, se cuidem. A vida começa aqui. A vida começa na cabecinha da gente. Os monstros somos nós quem criamos, tá? E vamos pegar e fazer o quê? Uma estratégia diferente, mudar. Essa é a palavra. Tá sem força? Joga no YouTube, cantar de passarinhos, passarinhar. E aí, assim, assistindo esse vídeo, eu não vou tirar o fundo, tá? Para vocês ouvirem a natureza, certo? É algo assim, é grandioso e a gente precisa ser grato. Vamos ser grato por cada instante. Não vamos querer perfeccionar aquilo que não é para ser assim. A vida, ela é feita de várias situações que fogem ao nosso alcance, certo? Mas nós estamos aqui sim, com força para lutar. E aí, se esse vídeo mexeu com você, tocou em você, Iriane, me identifiquei, poxa, me vi nesse vídeo tão singelo, mas me vi nesse vídeo, então entre em contato, busque ajuda, só não fique na inércia. E finalizando, não se esqueçam, passarinhar, ouçam os passarinhos cantarem, ouçam, não tenho como, moro no centro da cidade, bota no YouTube, começa do começo, e aí vocês vão perceber a diferença, tá bom? Um grande abraço para vocês, nós teremos mais vídeos, esse foi simplesmente para poder falar de um tema que tem chegado, demanda para mim, e falei, não, vamos falar sobre ansiedade. E nós vamos sim marcar uma live para ficar uma hora falando sobre ansiedade, uma hora falando sobre várias dúvidas, mas é simplesmente para você parar e respirar. Então, epa, respira, tá? Respira que tem como sim mudar. Tem como sim ter uma vida leve, mesmo que tá meio tumultuada, mas a vida tem como ser leve, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!